Vamos direto à raiz. A dor não começou quando ele foi embora, mas sim com as últimas palavras que ele deixou para trás. Não foi um adeus, foi uma profecia envenenada, lançada para te prender a um futuro que ele mesmo desenhou para você. Você não vai ser ninguém sem mim. Essa frase ecoou no vazio da casa, nos seus pensamentos e nas noites em claro que se seguiram. Perceba, não foi o fim de um amor, foi uma tentativa de assassinato da sua identidade. Ele não apenas te deixou, ele te sentenciou à insignificância, porque o seu valor, segundo ele, era um reflexo do dele. E essa dor é solitária. É a dor de lutar contra uma voz que um dia você amou e que agora se tornou seu maior carrasco interno. É chorar em silêncio para não confirmar a fraqueza que ele esperava ver. É se olhar no espelho e travar uma batalha para não enxergar a pessoa quebrada que ele te convenceu que você era. Ele não foi embora querendo o seu bem. Ele foi embora torcendo pelo seu fracasso, te olhando de cima, esperando pacientemente o dia em que te encontraria rastejando, para que ele pudesse dizer a si mesmo: eu tinha razão. O abandono dele não foi um ato de liberdade, foi um ato de poder. Ele precisava te diminuir para se sentir grande ao partir. O tempo, que é o senhor da razão e o juiz silencioso de todas as sentenças, continuou a passar. E um dia, sem aviso, o destino os colocou frente a frente. Ele te viu primeiro. Ele estava procurando por você no chão, esperando encontrar os escombros da mulher que ele tentou destruir. Esperava ver a confirmação da sua profecia, um rosto marcado pela dor, um corpo curvado pelo peso da ausência dele. Mas o que ele viu congelou o sangue em suas veias. Você caminhava com a cabeça erguida, não com arrogância, mas com uma serenidade que ele jamais conheceu em você. Não havia luxo em suas roupas, mas havia um cuidado, um respeito por si mesma que era evidente. Seu rosto, antes tenso, agora tinha uma luz própria. E então, o golpe final. Um sorriso. Não um sorriso forçado para o mundo, mas um sorriso tranquilo, genuíno, que nascia de um lugar de paz interior. Esse brilho era a prova irrefutável de que a vida tinha florescido lindamente depois dele. Nesse instante, seus olhos se encontraram com os dele. E ali, no rosto dele, você viu a lei do retorno em ação. A antiga soberba tinha sido corroída por uma amargura visível. Os ombros dele estavam caídos, carregando o peso de batalhas que ele perdeu sozinho. Havia olheiras profundas, não de cansaço, mas de preocupação. O olhar dele, antes tão afiado e julgador, estava opaco, vazio. A vida não tinha sido generosa com quem só sabia diminuir os outros. Ao te ver tão plena, ele não viu apenas a mulher que perdeu. Ele se viu num espelho que refletia sua própria decadência emocional. O castigo dele não era a solidão, era o vazio que o consumia por dentro. Impactado, dias depois ele te procurou. Uma ligação, uma mensagem forçando um encontro. Ele não veio por amor, nem por arrependimento. Ele veio como uma mariposa desesperada tentando se aquecer na luz que um dia ele mesmo tentou apagar. As palavras dele eram uma mistura patética de nostalgia e desculpas mal formuladas. "Nossa, você tá ótima", ele disse, buscando uma porta, qualquer fresta para entrar de novo na sua vida. Mas a mulher que ele conheceu não existia mais. Sua resposta foi o golpe de misericórdia, não pela força, mas pela paz que ela carregava. Sem raiva, sem mágoa. Apenas um: "Estou bem, obrigada. Desejo tudo de bom para você." Com essa frase, você não estava perdoando. Estava se libertando para sempre. Essa recusa serena foi a confirmação final. Ele não tinha mais poder algum. A profecia dele não só falhou, ela se inverteu. O seu brilho de hoje é o espelho do fracasso dele. Olha, vamos falar sobre o que aconteceu, sobre a decisão errada que ele tomou. E não, a decisão errada não foi simplesmente ir embora. Pessoas vão embora o tempo todo. O erro fatal dele, o cálculo que destruiu a paz dele, foi a arrogância por trás da partida. Ele não te deixou para ser feliz. Ele te deixou para provar um ponto. Ele apostou. Ele olhou para você, para sua vida, para o seu futuro, e apostou tudo na sua ruína. A aposta dele era simples. Sem ele, você se tornaria um nada, um eco vazio da mulher que ele um dia teve ao lado. Ele precisava que você fracassasse, para que a decisão dele de partir parecesse heróica, necessária, inteligente. O ego dele dependia do seu sofrimento. Pense nisso. Ele não foi embora em busca de um amor maior ou de uma vida melhor. Ele foi embora para se sentar na arquibancada da vida e assistir ao seu colapso, esperando o momento de poder dizer: "Eu avisei. Eu estava certo."
que ele imaginou que você derramaria. Era um tijolo na construção do pedestal dele. Mas a vida não joga de acordo com roteiros de gente pequena. O tempo passou, e a aposta dele se virou contra o apostador. Quando ele te viu, radiante, inteira, serena, ele não viu apenas uma ex que seguiu em frente. Ele viu o resultado da sua aposta. Ele viu que não só perdeu, como apostou no cavalo errado da forma humilhante possível. Ele apostou contra a sua força, e a sua força o esmagou. O castigo dele hoje não é a solidão, ou o fracasso material. É o tormento silencioso de saber que ele estava errado. É acordar todos os dias com a certeza de que a única coisa que ele conseguiu destruir foi a própria chance de ter paz. O seu brilho não é uma vingança, é um espelho. E nesse espelho, todos os dias, ele vê o reflexo do tolo que ele foi. O homem que incendiou a própria casa só para tentar provar que era o único que sabia onde ficava a saída de emergência. E então, a colheita começa. Não com um trovão, mas com um silêncio no meio da rua. O destino, com seu senso de ironia, os colocam no mesmo caminho. E é aqui que os sinais se tornam visíveis, para quem sabe ler. Ele te vê primeiro. E no olhar dele há uma busca. Ele não procura por você. Ele procura pela confirmação da sua profecia. Ele procura a mulher quebrada, a sombra do que você foi, a prova de que ele estava certo. Mas o que ele encontra o desmorona por dentro. Ele vê uma mulher que caminha com a espinha ereta, não por orgulho, mas por paz. Ele vê um rosto sereno, onde antes morava a ansiedade para agradá-lo. E então, o sinal mais devastador de todos, o seu sorriso. Não era um sorriso de vingança, nem um sorriso forçado para as aparências. Era um sorriso tranquilo, que nascia de um lugar que ele nunca teve acesso. Um lugar que só floresceu depois que ele partiu. Quando seus olhos finalmente se cruzam, o espelho se quebra. No rosto dele você não vê ódio nem saudade. Você vê o resultado da aposta que ele fez. Você vê a decadência de uma alma que se alimentava de diminuir a sua. Os ombros dele estão um pouco caídos. O olhar está opaco, cansado de uma guerra que ele travou sozinho contra o próprio ego. A vida não o castigou com a pobreza, mas com um vazio. E ao te ver inteira, brilhando, ele é forçado a encarar o tamanho desse vazio. O seu sucesso silencioso é o eco do fracasso barulhento dele. Impactado, ele tenta voltar. Dias depois, uma mensagem, uma ligação. Ele não vem porque te ama. Ele vem porque a sua luz o cega. E ele precisa desesperadamente de um pouco desse calor. Ele se aproxima com palavras ensaiadas, uma nostalgia barata. Nossa, você tá ótima, ele diz. Não como um elogio, mas como uma chave para tentar abrir uma porta que ele mesmo fechou. E aqui, neste momento, você colhe a sua liberdade. Sua resposta é a paz. Sem raiva, sem acusações. Apenas estou bem, obrigada. Desejo tudo de bom para você. Essa frase, dita com a calma de quem sobreviveu à tempestade, é o fim. Não é perdão, é libertação. É a sua declaração final de que ele não ocupa mais espaço, nem bom, nem ruim. Com essa serenidade, você não apenas prova que a profecia dele estava errada, você mostra que ele se tornou tão irrelevante que nem mesmo a sua maldição tem mais poder. O castigo dele não é a sua resposta, é o silêncio que vem depois dela. O silêncio onde ele finalmente entende que a única pessoa que ficou no fundo do poço foi ele mesmo. Vamos direto ao ponto. A ferida não foi o abandono. A ferida foi a sentença que ele proferiu antes de ir embora. Não foi um adeus, foi uma maldição. Uma profecia venenosa criada para te manter acorrentada a um futuro que ele mesmo desenhou para você. Você não vai ser ninguém sem mim. Essa frase não ficou apenas no ar. Ela se infiltrou nas paredes da casa vazia, ecoou nas suas noites de insônia e se tornou a voz do seu carrasco interno. Entenda, o que ele fez não foi terminar um relacionamento. Foi uma tentativa de assassinar a sua identidade. Ele não te deixou para seguir o caminho dele. Ele te sentenciou à insignificância, porque na cabeça dele, o seu valor era apenas um reflexo dele. Essa dor é solitária. É a dor de lutar contra a voz de alguém que você um dia amou. É engolir o choro para não dar a ele a satisfação de confirmar a fraqueza que ele esperava ver. É se olhar no espelho e travar uma berra para não enxergar a pessoa quebrada que ele te convenceu que você era. Ele se foi torcendo pelo seu fracasso, te observando de um pedestal imaginário, esperando pacientemente o dia em que te encontraria rastejando,
só para poder dizer a si mesmo: eu tinha razão. Mas o tempo, esse juiz silencioso e implacável, continuou seu curso. E então, um dia, sem aviso, o destino os colocou frente a frente numa calçada qualquer. Ele te viu primeiro. O olhar dele não procurava por você, mas pela confirmação da sua profecia. Ele buscava os escombros da mulher que ele tentou destruir, um rosto marcado pela dor, um corpo curvado pelo peso da ausência dele. O que ele viu, no entanto, congelou seu sangue. Você caminhava com a coluna ereta, não com arrogância, mas com uma serenidade que ele jamais conhecia. Suas roubas não eram de grife, mas revelavam um cuidado, um respeito por si mesma que era novo. Seu rosto, antes tenso pela ânsia de agradá-lo, agora tinha uma luz própria. E então, o golpe final. Um sorriso. Não um sorriso forçado para o mundo, mas um sorriso tranquilo, genuíno, que nascia de um lugar de paz interior. Aquele brilho era a prova irrefutável de que a vida não apenas continuou, mas floresceu lindamente depois dele. Nesse instante, seus olhos se encontraram. E ali, no rosto dele, você viu a lei do retorno em ação. A antiga soberba tinha sido corroída por uma amargura visível. Os ombros dele, antes tão altivos, estavam ligeiramente caídos, carregando o peso de batalhas que ele perdeu sozinho. Havia olheiras profundas, não de cansaço, mas de preocupação. O olhar dele, que um dia foi afiado e julgador, estava opaco, vazio. A vida não tinha sido generosa com quem só soube diminuir os outros. Ao te ver tão plena, ele não viu apenas a mulher que perdeu. Ele se viu num espelho que refletia sua própria decadência emocional. O castigo dele não era a solidão, era o vazio que o consumia por dentro. Impactado, dias depois, ele te procurou. Uma ligação, uma mensagem forçando um encontro. Ele não veio por amor ou arrependimento. Veio como uma mariposa desesperada, tentando se aquecer na luz que um dia ele mesmo tentou apagar. As palavras dele eram uma mistura patética de nostalgia e desculpas mal formuladas. "Nossa, você tá ótima", ele disse, buscando uma porta, qualquer fresta para entrar de novo na sua vida. Mas a mulher que ele conheceu não existia mais. Sua resposta foi o golpe de misericórdia, não pela força, mas pela paz. Sem raiva, sem mágoa, apenas um "estou bem, obrigada, desejo tudo de bom para você". Com essa frase, você não o estava perdoando, estava se libertando para sempre. Essa recusa serena foi a confirmação final de que ele não tinha mais poder algum. A profecia dele não só falhou, como se inverteu. O seu brilho de hoje é o espelho do fracasso dele. E nesse silêncio que se seguiu, ele finalmente entendeu que a única pessoa que ficou no fundo do poço foi ele mesmo. Vamos nos aprofundar nos sinais da queda dele, porque a justiça da vida não é um espetáculo barulhento, ela é silenciosa, se revela nos detalhes, nas rachaduras que aparecem na fachada de quem se achava inabalável. Primeiro, o semblante. Aquele rosto que um dia carregou a máscara da arrogância e da superioridade, hoje exibe um cansaço que não vem da falta de sono, mas da alma. As olheiras são profundas, não pelo excesso de trabalho, mas pelo peso de uma consciência que finalmente entendeu o tamanho do próprio erro. O olhar que antes era afiado, te julgando e sentenciando, agora está opaco, perdido. É o olhar de quem passa os dias procurando uma resposta que não existe, encarando um vazio que ele mesmo criou. A antiga altivez deu lugar a uma tensão constante na mandíbula, a marca física de uma guerra interna que ele está perdendo. Depois, observe o comportamento. O homem que andava com a certeza de quem é dono do mundo, hoje se move com uma hesitação nervosa. Os gestos são fugidios, as mãos não encontram lugar para repousar. Ele se tornou esquivo. Ele evita o seu olhar não por vergonha ou arrependimento, mas porque os seus olhos se tornaram o espelho da sua falha. Encarar você é encarar a prova viva de que a aposta dele foi errada, de que a sua profecia venenosa se voltou contra o profeta. Essa constatação o deixa sem roteiro, sem chão, e o nervosismo dele é o pânico de um ator que esqueceu as falas no meio do palco. E por fim, o ambiente que ele exala. Não falo da casa onde ele mora ou dos lugares que frequenta, mas da frieza que ele carrega consigo. Ele pode estar cercado de gente, pode até ter construído uma nova vida, mas há uma solidão palpável ao seu redor, um silêncio que grita. É o frio de quem apostou tudo na sua ruína e perdeu. Como o sucesso dele dependia do seu fracasso, a sua paz transformou o mundo dele num cenário oco, sem calor e sem verdade. O castigo dele não é o que ele perdeu, mas o que ele se tornou. Um rei solitário num reino de mentiras, assombrado pelo brilho da mulher que ele tentou, em vão, apagar. E então o impacto daquela visão o força a agir. O silêncio que se seguiu ao encontro de vocês se tornou insuportável para ele.
não para você. Para ele, a sua paz era um ruído ensurdecedor, um lembrete constante da aposta que ele perdeu. Ele não vem por amor, nem mesmo por um arrependimento genuíno. Ele vem como um náufrago se agarrando aos destroços, tentando se aquecer na luz que um dia ele mesmo tentou apagar. A mensagem chega, talvez um "oi sumida" ou uma desculpa qualquer para forçar um encontro. As palavras dele são uma mistura patética de nostalgia forçada e elogios que soam como perguntas. "Nossa, você tá ótima", ele disse, te encarando. Mas entenda, isso não é um elogio. É uma tentativa de decifrar um enigma. É um "como você conseguiu", disfarçado. Uma busca desesperada por uma porta entreaberta, por qualquer sinal de que a antiga mulher, a que precisava dele, ainda vive aí dentro. Mas a mulher que ele conhecia, a que vivia em função da aprovação dele, não existe mais. Sua resposta é o ponto final, não pela dureza, mas pela paz que ela carrega. Sem raiva, sem mágoa, sem a necessidade de provar nada. Apenas um olhar calmo e as palavras que selam o seu destino e a sua liberdade. "Estou bem, obrigada. Desejo tudo de bom para você." Com essa frase, você não o perdoa, você o torna irrelevante. Você não fecha a porta com raiva, você simplesmente mostra que para você não existe mais porta nenhuma. Essa recusa serena é a confirmação final de que o poder dele sobre você acabou. A profecia que ele lançou não apenas falhou, ela se inverteu. O seu brilho não é uma vingança, é a prova viva do fracasso dele. O verdadeiro castigo dele não é a sua felicidade, mas o silêncio que vem depois da sua paz. É nesse silêncio que ele é forçado a encarar, todos os dias, que a única pessoa que ficou no fundo do poço, presa aos escombros de um ego destruído, foi ele mesmo. Vamos direto à raiz. A dor não começou quando ele foi embora, mas sim com a sentença que ele deixou para trás. Não foi um adeus, foi uma profecia envenenada, lançada para te prender a um futuro que ele mesmo desenhou para você. "Você não vai ser ninguém sem mim." Essa frase ecoou no vazio da casa, nos seus pensamentos e nas noites em claro que se seguiram. Perceba, não foi o fim de um amor, foi uma tentativa de assassinato da sua identidade. Ele não apenas te deixou, ele te sentenciou à insignificância. Porque o seu valor, segundo ele, era um reflexo do dele. E essa dor é solitária. É a dor de lutar contra uma voz que um dia você amou e que agora se tornou seu maior carrasco interno. É chorar em silêncio para não confirmar a fraqueza que ele esperava ver. É se olhar no espelho e travar uma batalha para não enxergar a pessoa quebrada que ele te convenceu que você era. O tempo, que é o juiz silencioso de todas as sentenças, continuou a passar. E um dia, sem aviso, o destino os colocou frente a frente. Ele te viu primeiro. Ele estava procurando por você no chão, esperando encontrar os escombros da mulher que ele tentou destruir. Esperava ver a confirmação da sua profecia. Um rosto marcado pela dor, um corpo curvado pelo peso da ausência dele. Mas o que ele viu congelou o sangue em suas veias. Você caminhava com a cabeça erguida, não com arrogância, mas com uma serenidade que ele jamais conheceu em você. Não havia luxo em suas roupas, mas havia um cuidado, um respeito por si mesma que era evidente. Seu rosto, antes tenso, agora tinha uma luz própria. E então, o golpe final. Um sorriso. Não um sorriso forçado para o mundo, mas um sorriso tranquilo, genuíno, que nascia de um lugar de paz interior. Esse brilho era a prova irrefutável de que a vida tinha florescido lindamente depois dele. Nesse instante, seus olhos se encontraram com os dele. E ali, no rosto dele, você viu a lei do retorno em ação. A antiga soberba tinha sido corroída por uma amargura visível. Os ombros dele estavam caídos, carregando o peso de batalhas que ele perdeu sozinho. Havia olheiras profundas, não de cansaço, mas de preocupação. O cabelo mal cuidado e o olhar dele, antes tão afiado e julgador, estava opaco, vazio. A vida não tinha sido generosa com quem só sabia diminuir os outros. Ao te ver, tão plena, ele não viu apenas a mulher que perdeu. Ele se viu num espelho que refletia sua própria decadência emocional. O castigo dele não era a solidão, era o vazio que o consumia por dentro. Impactado, dias depois, ele te procurou. Uma ligação, uma mensagem forçando um encontro. Ele não veio por amor, nem por arrependimento. Ele veio como uma mariposa desesperada, tentando se aquecer na luz que um dia ele mesmo tentou apagar. As palavras dele eram uma mistura patética de nostalgia e desculpas mal formuladas.
Nossa, você tá ótima, ele disse, buscando uma porta, qualquer fresta para entrar de novo na sua vida. Mas a mulher que ele conheceu não existia mais. Sua resposta foi o golpe de misericórdia, não pela força, mas pela paz que ela carregava. Sem raiva, sem mágoa. Apenas um: estou bem, obrigada. Desejo tudo de bom para você. Com essa frase, você não o estava perdoando, estava se libertando para sempre. Essa recusa serena foi a confirmação final. Ele não tinha mais poder algum. A profecia dele não só falhou, ela se inverteu. O seu brilho de hoje é o espelho do fracasso dele. E então, chegará o momento em que o silêncio se tornará insuportável para ele. O seu brilho, visto de longe, se torna um lembrete constante da aposta que ele perdeu. Ele virá até você, não por amor, mas como um inseto desesperado atraído pela única luz em sua própria escuridão. Uma mensagem. Uma ligação. Talvez um encontro casual forçado. As palavras dele serão uma mistura patética de nostalgia e elogios que são na verdade perguntas disfarçadas. Nossa, você tá ótima, ele dirá, buscando em seus olhos qualquer vestígio da mulher que ele quebrou, qualquer fresta para poder entrar novamente. Mas a mulher que ele procura não existe mais. No lugar dela, há uma paz que o desarma completamente. Você não sentirá raiva, nem a necessidade de um discurso de vitória. Sua resposta será a arma mais poderosa que existe, a serenidade. Você o olhará nos olhos, talvez pela última vez, e com toda a calma de quem sobreviveu à tempestade, dirá: estou bem, obrigada. Desejo tudo de bom para você. Com essa frase, você não fecha uma porta. Você revela a ele que para você, não há mais porta alguma. O poder dele se dissolve no ar. A maldição que ele lançou se quebra, não com um estrondo, mas com a sua paz. Naquele instante, ao negar a ele o acesso não por ódio, mas por irrelevância, você corta o último fio que te prendia àquela memória. Sou livre.